Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nós vamos dar início aos nossos estudos, como de hábito fazemos. Hoje nós vamos concluir o estudo da última quarta-feira, quando falamos sobre mediunidade, relacionando com a atividade no caminho de Damasco. E então nós vamos hoje concluir, fazendo aí a segunda parte, ficaram alguns itens para trás, e nós vamos fazê-lo hoje, tá bom? Então vamos lá. Para não perder o hábito, vamos fazer a nossa prece. O serviço com Jesus, com o passar do tempo e a maturidade do trabalhador, tornar-se-á motivo de alegria, de júbilo na execução da tarefa. Os trabalhadores ainda são poucos, embora os chamados sejam muitos, justamente porque ainda não há uma compreensão, um entendimento mais significativo das possibilidades evolutivas que se ampliam através do serviço no bem. É óbvio que jamais poderemos deixar de lado a necessidade do autoconhecimento para que a nossa evolução aconteça e se desdobre até que atinjamos o patamar desejável, a fim de que as nossas provas sejam mais amenas e as nossas expiações mais severas não existam mais. Todavia, a multiplicação dos talentos, como asseverou Jesus, considerando os talentos, toda a habilidade que nós temos para usar em benefício do próximo, através da multiplicação dos mesmos, é, digamos assim, um caminho mais curto para a evolução. O trabalho, o serviço com Jesus, a tarefa que o tarefeiro consciente executa, lhe minimiza todo aquele processo mais difícil de melhoria íntima. Por uma razão muito simples. O trabalho, assim como a alegria de servir, são contagiantes. À medida que vamos servindo e vamos ficando felizes no ato de servir, à medida que as nossas mãos, ao movimentar o prato de comida a quem tem fome, tem a companhia do coração que, acompanhando as mãos, quase que toca no coração alheio. O nosso gesto de um olhar compreensível a quem quer que seja, entendendo as suas limitações, em razão da própria limitação evolutiva, nos coloca mais perto da dor alheia.
E quero dizer-lhes algo sem medo de errar. O melhor lugar que alguém pode estar dentro do seu processo evolutivo é estar próximo da dor alheia. A empatia de se fazer o esforço para colocar-se no lugar do outro e entendendo as razões do seu desequilíbrio e da sua perturbação. O movimento de colocar-se no lugar do outro, compreendendo como é difícil ter fé em Deus sem um prato de comida para comer. Entendendo como é difícil orar sem o leite que possa alimentar os filhos. Este movimento que nos coloca mais próximos da dor alheia, ele é essencial para que nos sintamos estimulados a continuar servindo. Desta forma, à medida que o espírito evolui, à medida que ele desenvolve o seu entendimento, alegra-se, regozija-se pela oportunidade de servir. O trabalho, a tarefa, não é mais uma obrigação, não é um peso, não é algo relacionado à disciplina, é algo prazeroso, da qual não queremos perder a oportunidade. Sendo assim, ainda existem duas formas de servir. Aqueles que servem para que possam ganhar o reino dos céus. Aqueles que servem com o receio do inferno. Aqueles que servem pela obrigação que a consciência exige. E os outros que servem pelo prazer de servir. Que servem porque sabem que o bem faz bem para quem o faz. Que fazer o bem sempre nos fará bem. E se este bem estiver acompanhado da alegria do coração, da alegria de estar ali, este bem é mais completo. E nós, então, estaremos mais felizes, ajudando a reproduzir as sementes da caridade, tão importantes nos dias atuais. Que Jesus seja sempre o modelo, mas também o grande inspirador das nossas tarefas em sua seara. Que Ele nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Bom, após a prece, então eu já vou começar com o último item. Seria o último, mas eu vou lê-lo primeiro. Com o passar do tempo e o amadurecimento, a disciplina deve ceder lugar à conscientização. E é uma grande verdade. Nós vamos precisando de disciplinas, de alguém pegando no nosso pé, digamos assim, de alguém dizendo, olha, precisamos ir ao centro, olha, tem poucos trabalhadores, olha, o IMPAMED é importante, olha, vamos ajudar um pouquinho mais, olha, vamos nos doar um pouquinho mais. Nós precisaremos estar dizendo isto, e as pessoas precisarão estar ouvindo isto, realmente enquanto não houver esse amadurecimento maior. Porque havendo esse amadurecimento maior,
a gente fará com o prazer de fazer, sem que aquilo seja uma incumbência difícil, né? Às vezes até dolorosa, de ter que estar ali, de ter que estar fazendo o trabalho. E o tempo vai dizer isso. Eu comentava com o grupo do domingo, o grupo mediúnico, após a live, eu rapidamente, antes de fazer a prece, no último domingo, até comentando da belíssima mensagem de Nordestino, falando das queimadas, que antecedeu a live do Dr. Klaus, eu dizia isto, que o sonho de qualquer dirigente é não ter que dar bronca em ninguém, não ter que chamar a atenção de ninguém, não ter que sinalizar que aquele trabalho é importante, que a gente precisa fazer, que os espíritos estão lá, que a gente tem que faltar o mínimo possível. É uma maravilha quando isso acontece. E acredito eu ser também uma maravilha para o mundo espiritual, para os espíritos que trabalham conosco. Então, no campo da mediunidade também é assim. À medida que nós vamos mudando a nossa concepção, à medida que a nossa concepção vai se ampliando, a gente vai tendo, sem dúvida alguma, um entendimento diferente do serviço, da tarefa, do trabalho, seja qual for a área que estejamos atuando. E aí, então, não teremos problemas com disciplinas, etc. e tal. Estaremos no serviço. Seja como for, estaremos no serviço. Estejamos como estivermos, estaremos no serviço. Pelo menos, esse deve ser o nosso objetivo. Segundo item, que não deu tempo tratarmos também no último estudo. O doutrinador precisa avaliar a capacidade receptiva do espírito e do médium. Isso é importante, porque quando nós vamos dialogar e vamos tentar usar esta ou aquela técnica, a gente precisa estar observando, primeiro, se o espírito tem condição. Porque, de repente, na tentativa de dialogar com o espírito, eu posso tentar, e já me perguntaram isso, alguns dialogadores, eu posso tentar aplicar uma técnica terapêutica de regressão, eu posso tentar aplicar uma técnica de desenvolvimento mais rápido da consciência. Poder eu posso. Só que aí tem duas vertentes que eu preciso entender se é possível. Primeiro, o espírito. Convenhamos que muitos espíritos que se comunicam nas sessões mediúnicas sequer sabem que desencarnaram, sequer têm consciência de onde estão, sequer desconfiam do seu estado espiritual. Então vai ficar muito difícil você aplicar uma técnica dessa. Ainda que o espírito consiga, a gente não pode esquecer, isso já foi explicado aqui muitas vezes, que o espírito sempre depende da bagagem do médium, inclusive da bagagem intelectual também. E haveremos de concordar que esta bagagem muitas vezes impõe limites para que o espírito possa compreender melhor a mensagem. Em essência, isso não é fundamental, tá? O espírito, eu já vi, por exemplo, e já comentei aqui, eu já vi Dr. Bezerra falar através de alguns médiuns, inclusive através de Lindomar. Em uma das vezes que ele esteve aqui, dando estudo na nossa casa, nós tivemos a oportunidade de, num estudo, ter a presença de Irmã Dulce, e num outro estudo, eu não me lembro em que ano isso foi, a presença de Dr. Bezerra. Mas também já vi Dr. Bezerra dar uma mensagem através de uma médium analfabeta, que não sabia nem assinar o nome, que ao se pronunciar, na sua simplicidade, ao verbalizar suas palavras, dizia, nós vai, nós é, porque não teve escolaridade. E eu vi o Dr. Bezerra se comunicar através desses dois médiuns. E a essência, a beleza,
a profundidade da mensagem era exatamente a mesma. A energia, a vibração do espírito, a mesma. No entanto, numa linguagem completamente diferente. Já que o médium, como nós estamos explicando, impõe ao espírito determinados limites. Os intelectuais, sem nenhum problema. Os morais já são um pouco complicados de contornar, porque haveremos de pensar que os bons espíritos também se comunicam através de médiums mais ou menos. Se assim não fosse, eles iriam falar através de quem? Afinal de contas. Mas também haveremos de pensar que se nós, como médiums, não nos colocamos sob o ponto de vista emocional e principalmente agora nesse tópico, não nos colocamos à disposição, moralmente falando, os espíritos haverão de ter uma dificuldade maior, justamente pela condição evolutiva daquele médium. O farão, normalmente o farão, na falta de um médium melhor, e os espíritos dizem isso, na falta de um médium melhor, eles vão usando o que tem. Todavia, se o médium estabelece um esforço para evoluir, e agora particularmente no campo moral, isso facilita muito para o espírito. Então essa questão, ela é muito importante de ser avaliada, de ser observada. Existem, por exemplo, personalidades, quando os dialogadores estão conversando com personalidades, existem personalidades que sequer sabem da existência da personalidade atual, que estão dentro do psiquismo, da energia, da situação, daquilo que foi vivido em épocas passadas. Por isso que nós damos o nome de vivências, as nossas experiências, que têm corpo, que têm individualidade e que muitas vezes ali não tem noção de que há uma encarnação atual e que aquela pessoa que é parte dela já está reencarnada. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa atuação, verificando a condição do médium e verificando a condição do espírito. E aí o doutrinador, ele tem que ser meio que camaleão. Ele tem que ser meio que camaleão, entendeu? Porque isso para qualquer pessoa, isso para qualquer técnica de diálogo, de auxílio às pessoas que precisam. Às vezes você vai, por exemplo, fazer uma palestra e você está diante de um público limitado, digamos assim, no que diz respeito à compreensão. Por exemplo, eu já preparei palestra, assim, repleta de piadas, né? Aquelas palestras assim, bem gostosas, da gente rir bastante. E aí eu chego no centro, o trabalhador mais novo, 85 anos. O mais novo, né? 85 anos, né? Superou você, Célio, né? A palestra que você diz, Jesus nos abençoe, já tem 3 dormindo, né? E considerando a média de idade, 2 problemas. Primeiro, metade não entende a piada. Aí você tem que contar a piada e explicar. Tira toda a graça da piada. E a outra metade, por ser muito de idade, geralmente é muito conservadora, não gosta de palestra com muita piada. E aí você tem que ajustar a coisa, porque não vai ficar legal, né? Não vai ser bacana isso. Então, aí você tem que fazer todo aquele ajuste. Então, no diálogo com uma outra pessoa, quando você vai tentar ajudar, seja um espírito, ou seja uma terapia, esse é o método também ideal a ser usado. Você entender, perceber, isso está ligado à percepção, perceber como aquela pessoa vai compreender o que você vai falar. Ter a percepção, por exemplo, de entender que se você pegar muito pesado, em vez de ajudar, você dá um tiro no pé e perde todo o desejo que você tinha de ajudar. Porque há pessoas, usando uma expressão vulgar, se você apertar,
Expanda, expanda. E aí você vai mais sutil. Você vai mais sutil, mais devagar. Há outras que você sendo mais direto, mais objetivo, mais explícito, você consegue ter um resultado melhor. Por quê? Porque cada um é de um jeito. Cada pessoa é de um jeito, cada grupo é de um jeito. E se a gente não saber caminhar nesse meio, a gente acaba tendo problema. Vocês lembram daquele exemplo? Esse exemplo é antigo. Um cara foi fazer palestra, essa história é velha, lembrei dela agora. E assim, ele se preparou para a palestra, porque o cara foi para arrebentar. Terno, gravata, notebook, um monte de slide, né? Lá esperando um público de 300 a 400 pessoas. Quando ele chegou no salão, para não dizer que estava vazio, só tinha uma pessoa. E aí ele ficou, e agora? Eu faço a palestra, não faço a palestra, só tem uma pessoa, vou embora para minha casa, vou falar com uma pessoa só. Aí ele teve uma ideia. Ele chamou a pessoa e disse: meu senhor, eu vim para fazer a palestra, só tem o senhor aqui. Se o senhor estivesse no meu lugar, o senhor faria a palestra? O homem disse assim: olha, doutor, eu sou um homem simples, lá do interior, não entendo muito dessas coisas. Mas se eu fosse lá no galinheiro de casa e só tivesse uma galinha, eu dava milho para ela. O orador disse: ah, entendi. Entendi sua mensagem, compreendi. E fez a palestra. 1 hora e meia de palestra. Profunda, rebuscada, exemplos extraordinários. 1 hora e meia, terminou a palestra. Terminada a palestra, então, o senhor gostou? E o homem disse assim: pois é como eu falei para o senhor. Eu não entendo muito dessas coisas. E se eu fosse lá no galinheiro de casa e só tivesse uma galinha, eu dava milho para ela, mas não dava o saco todo. Hã? Então, assim, é mais ou menos por aí. É essa percepção que a gente tem que ter em relação a tudo na vida, essa compreensão. Próximo item. A prece inicial ajuda na aclimatação psíquica. Porque às vezes dá a impressão que nem precisa fazer prece inicial. E se for a prece como ritual, realmente não precisa, porque espiritismo não tem ritual. Mas assim, se a gente sempre fala que a gente tem que se preparar durante o dia, que a gente não se prepara na hora de começar, ninguém vai chegar aqui despreparado, vai fazer uma prece, se preparar para ir trabalhar. A preparação é durante o dia. Uai, então por que para começar a atividade tem que fazer prece? Não é que tenha que fazer prece. É que você vai criando justamente essa aclimatação. Para que você liga o ar-condicionado quando a gente chega? O primeiro que chega aqui, que abre o centro, liga o ar. Por quê? Porque vai aclimatando. Quando a gente chega, 15 para as 8, 10 para as 8. No caso do Ricardo, 8 e 5, 8 e 10. Quando a gente vai chegando, o salão já está fresco, está gostoso, não é assim? Isso é aclimatação. Ora, é muito complicado para os espíritos, para as energias, para o mundo espiritual. Você está aqui, por exemplo, a gente num bate-papo tremendo, num converseiro, dando risada, e um debaixo do pé de manga, outro dentro da cozinha, outro lá na calçada, e é 5 para as 8. E o trabalho vai começar daí 5 minutos, mesmo que seja uma palestra, mesmo que não seja um trabalho mediúnico. Aí, quando a gente vem, aí quando é que a gente vai parar? Pessoal, vamos começar, alô, atenção, pessoal, vamos fazer silêncio, não é? Assim, no Impamed é duro. O Impamed, a minha função no Impamed não é fácil. Mas eu tive uma ideia para esse ano. Esse ano, o pessoal vai ficar quieto na primeira vez que eu falar. Vou levar uma cadeira. Vou levar a cadeira. Né? Porque aí... Hã? Pode ser. Então, quer dizer, tudo bem, né? Tudo bem. Mas assim, haverá uma dificuldade maior para a espiritualidade ajustar a energia. Então, pensa bem, o orador está aqui para começar a falar.
a gente está todo mundo agitado, aí faz uma prece rapidinho. Aí a prece rapidinho, o outro ainda está desligando o celular, a outra está arrumando na cadeira, o outro está vendo se o vizinho chegou, o outro está fechando a porta, a Carla está olhando os livros. E quer dizer, não é? Aí a aclimatação psíquica é esse momento onde a gente vai, alguns minutos antes, vai se preparando, vai entrando no psiquismo, vai entrando na conexão e etc. Agora vejam, ninguém está dizendo que isso é obrigatório, ninguém está dizendo que isso tem que ser uma disciplina, que ninguém pode conversar antes da palestra. Não, ninguém está dizendo isso. A gente só tem que prestar atenção na dinâmica da coisa, né? Como é que a gente vai fazer? Ó, você pega um dia de sessão mediúnica, é normal, a gente chega brincando, a gente chega contando piada, quase todo mundo faz isso, a gente também faz. Mas a gente não pode esquecer que já tem espíritos ali adoentados que vão se comunicar daqui a pouco. Já tem espíritos ali que estão sendo trazidos para que daqui a pouco vão dar a comunicação. Muitos deles em situação de muito sofrimento. E aí, então, se a gente tem essa percepção, isso é muito legal. Isso ajuda bastante os espíritos. Próximo. Na maioria das vezes, os impedimentos à prática da mediunidade não estão ligados à dificuldade de conciliar, mas sim porque o trabalho no bem ainda não é prioridade. Isso é legal. Isso é legal da gente pensar. Porque assim, se você for colocar, digamos assim, na ponta do lápis, ó, eu queria trabalhar no centro, queria ajudar, sei lá, queria aplicar passe, mas é complicado, porque eu tenho família, eu tenho filho, eu trabalho muito profissionalmente, eu tenho os compromissos sociais, eu tenho os amigos, bom, se você for por esse caminho, esquece. A vida vai passar e você não vai começar a trabalhar. Por quê? E aí é que está o ponto. Porque para muitos, o trabalho espiritual ainda não é prioridade. Ainda não é. Me convida para uma pizza, me convida para um cappuccino que eu adoro, né? Me convida para pagar uma janta no domingo, 7h30 da noite, para ver se eu vou. Nem que você convidar e falar que paga. Compromisso espiritual é compromisso espiritual. Ponto. Ponto. Então, quando a gente, e foi isso mais ou menos que a inspiração veio na prece, quando a gente desenvolve essa capacidade, aí não quer dizer que a gente não tenha que fazer ajuste, porque tem. Não, tem jeito. Levar de boa isso, não dá, né? É um que pede socorro aqui, é outro que pede socorro ali, é um compromisso que você tem a colar, e a gente vai ajustando, e a gente vai arrumando. Isso é maravilhoso. Eu, por exemplo, fico muito feliz quando eu vejo pessoas que têm o seu trabalho profissional e dão uma escapadinha, consegue vir no Klaus, ajudar 2 horas, depois tem que ir embora, porque não tem jeito, o trabalho exige. Cara, é magnífico isso, porque isso é conciliar. Isso é você conseguir fazer um ajuste ali e conciliar. Agora, o que não é legal? Eu ia no centro hoje, mas meu irmão me chamou para comer uma pizza, então vou faltar. Aí é descaso com o serviço espiritual. Aí é diferente. Aí é diferente. Certo? A gente tem que ir. Mas se chegar parente em casa na hora da gente ir pro centro? Não, você já avisa para não ir. Você já avisa, não vai na minha casa tal dia, tal dia, tal dia, que eu não vou estar lá, né? Ainda bem que lá em casa tem o Dudu e o Guigui, se alguém se arrisca aí, fica lá conversando com eles, né? Sobre futebol, tu sabe falar sobre isso, fica lá conversando sobre futebol, fica na companhia da princesa, da Mel, né? Que vão recepcionar. Então, estes ajustes a gente precisa fazer. Vocês entenderam? Tem hora que não dá? Tem hora que não dá. Segunda-feira mesmo. Segunda-feira teve sessão mediúnica do Impamed. Eu vou. Só quando realmente eu estou muito cansado que eu não venho. Eu vou. E aí eu não vim. Por quê? Porque eu tinha que fazer um exame na terça-feira cedo, e aí pediu para eu tomar um remédio na segunda-feira. E ainda eu pensei assim, eu não vou tomar esse remédio não, isso aqui vai desarrumar meu intestino. Aí alguém, que eu não vou citar o nome, que eu não vou dar o seu nome, não,
Isso aí é só para liberar gases, para não atrapalhar. Olha eu 7, não vou contar, não vou contar. Eu não gosto de fofoca. Ó, a sessão 7h30, olha eu 7h20 no banheiro, né? E não estava eliminando só gases. Com ódio de quem falou para mim que era só gás, porque eu não tinha tomado remédio, né? Porra, aí não dá, cara. Aí não tem jeito. Aí, por mais boa vontade que você tenha, desejo de vir, não tem jeito. Você é obrigado a se ausentar. Então, eu acho isso. Eu acho que tem as situações que não dá para contornar. É claro que não dá. E tem as situações que é possível contornar, que a gente consegue dar um jeitinho, porque a gente também se preocupa com o trabalho espiritual. Próximo. Isso aqui é uma coisa mais prática, tá? Mas eu acho legal a gente falar. Médios de incorporação, ou médiums psicofônicos, como queiram. É de bom tom, é interessante, um pequeno intervalo de 1 minuto, de 2 minutos, entre uma comunicação e outra. Porque, como você está no fluxo do trabalho, se você vai incorporando um espírito atrás do outro, você corre o risco, primeiro, de atrair o mesmo espírito, que faz que vai e não vai. Porque depois que o espírito saiu, primeiro, dá um tempinho que o espírito precisa se distanciar. No que ele se distanciou, ele ainda deixou a energia dele envolvendo o médium. Qualquer comunicação que aconteça imediatamente, mesmo que seja outro espírito, vai pegar a energia do primeiro. E aí a comunicação vai ser confusa, porque vai dizer uma coisa, vai dizer outra, parece que era o primeiro espírito, agora é outro espírito. Não. Então, de boa. Desincorporou. Dá uma respirada, dá uma relaxada, né? Não vai ficar 10 minutos fazendo isso, né? Dá uma relaxada, né? Se precisar tomar uma água, tá? Abre o seu olho, dá uma olhada na sessão. Vamos lá, deixa eu concentrar de novo. Pronto. Você saiu daquela frequência, entrou numa outra frequência. Aí pronto, a coisa vai acontecer. É simples, é só um toque, é só uma dica, que isso ajuda muito na dinâmica do trabalho. Próximo. Em mediunidade, os extremos atrapalham. Quais são os extremos? Um médium, que é o médium principal, especial, ele sabe tudo, ele quer sair na foto, e aqueles médiuns que se acham o pior dos médiuns, o mais miserável, o que não tem condição, o que está ali pela misericórdia divina, que não é ninguém, que não merece nada, sabe? São os extremos. Os dois atrapalham. Porque ser humilde, como nós já explicamos, não é se você se considerar a pior das pessoas. Isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Humildade também é você reconhecer os seus valores. Está lá Jesus que não nos deixa mentir. Bom mestre, disse a pessoa a Jesus. Imediatamente foi repreendida. Bom não. Bom só o Pai que está nos céus. Mestre podeis me chamar, porque mestre eu sou. É isso. Então você, para ser humilde, não tem que ser a pior das criaturas, né? Porque aí é realmente uma questão de orgulho. Porque normalmente quem se considera muito ruim está mostrando o seu orgulho. Porque ele se considerando muito ruim, vai receber elogio dos outros, é isso que ele quer. Só que quando um médium vai para outro extremo, aqui sou eu, aqui eu abafo, eu comigo, ó, é só espírito de ponta, né? Só se for da ponta da caverna onde mora lá no umbral o espírito, né? Vai ver, é um espírito qualquer sem terra. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Próxima. As fixações mentais dos médiuns sempre prejudicam um pouco a atividade. Fixação mental, mágoa, raiva, sexo, excesso de preocupação, frequência a determinados lugares, isso tudo são contaminações da nossa mediunidade. Então eu não posso trabalhar? Não, ninguém está dizendo que você não pode trabalhar. O que eu estou dizendo é que você tem que fazer um exercício para ir deixando isso mais facilmente de lado. Por exemplo, todo mundo aqui fica magoado. Todo mundo. E quem dizer que não fica é mentira. A gente fica. A gente pode até ficar magoado e não brigar, ficar magoado e não xingar, mas a gente fica magoado. Legal, tudo bem, todo mundo fica magoado. Pergunta:
Quanto tempo você fica magoado? Quanto tempo aquele sentimento ruim vai permanecendo ali? Você vai lembrando que a pessoa te ofendeu. Isso aconteceu na sexta. E você vai remoendo aquilo, você vai lembrando, não, porque eu vou mandar um zap para a pessoa, aí você escreve o zap, aí você apaga, aí às vezes você manda e mandou e apaga, e isso é um perigo, porque você manda para a pessoa, se arrepende, aí você vai lá apagar para todos, R apaga para mim, apagou. E aí a mensagem já foi, você não apaga mais. Cuidado com isso, né? E chegou terça-feira, você vai trabalhar como médium no Klaus. Ainda que na terça-feira você esteja legal, você não vai estar 100%. Porque todo aquele período, aqueles dias que você ficou com aquela amargura, sabe, aquela raiva, aquela coisa, isso impregnou, né? E vai ali te trazer alguma dificuldade no processo da mediunidade. Então, as fixações mentais sempre atrapalham. Eu vou falar aqui a última, porque depois eu quero falar uma coisa, que aí eu vou desligar as câmeras só para os trabalhadores. Então, deixa eu falar aqui a última para quem está assistindo pela internet. Os grandes. Ó, isso é legal. Esse item é bacana. Os grandes vultos do espiritismo, eu estou me referindo aos espíritos conhecidos, evoluídos, Emmanuel, Bezerra, Carbachuto, essa turma toda aí. Podem se comunicar em qualquer centro, através de qualquer médium. A pergunta é, por que se comunicaria? Esse é o ponto. Então a gente precisa entender que a espiritualidade amiga, mesmo esses espíritos, digamos assim, de peso, eles podem se comunicar. Se você tem ali uma vaidade mais exacerbada, você pode forçar a barra e confundir a identidade de um espírito. Vamos supor, eu vou acabar o estudo aqui, não vou não, tá? É só um exemplo fictício. Eu vou dizer assim, pessoal, vamos concentrar, que a gente vai aí ver se conecta com o doutor Bezerra para uma mensagem para o grupo. Perfeito, não tem problema nenhum. Se o doutor Bezerra não estiver muito ocupado, o que eu acho que vai ser difícil, né? Ele até pode dar uma colher de chá e vir. Só que a pergunta é, por que teria que ser doutor Bezerra? Se nós temos José de Moraes, se nós temos Dona Benedita, se nós temos Frei Arnaldo, se nós temos espíritos de grande envergadura moral que trabalham conosco, por que é que eu estou tentando rastrear com o doutor Bezerra? Será que aí não está pesando a minha vaidade? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Até porque esses espíritos muito conhecidos, é muito difícil eles terem um tempo hábil para atender todos os centros que o evocam. Imagine só quantos centros no Brasil têm o nome Bezerra de Menezes. Né? E vamos imaginar que nesses centros vão fazer a prece e vão falar em nome de Bezerra. Como é que doutor Bezerra, mesmo que ele trabalhe bem a bicorporiedade, mas como é que ele vai fazer para estar presente em todos esses centros? Por isso que em mediunidade, em grande parte das vezes, qual é o esquema legal? Espontaneidade. Espontaneidade. Quem que vai falar? Qual é o espírito que vai falar? Vamos fazer o seguinte, vamos apagar a luz, vamos fazer uma prece e vamos deixar acontecer? O que vier, tá bom. O que a espiritualidade achar que é para ver, tá tudo certo, tá tudo bacana. Quando você faz uma coisa meio que programada, e você já define que é aquele espírito que vai vir, você tem que ter uma segurança muito grande para saber se ele pode vir, se ele quer vir, e pior, se você está em condição de dar passividade. Que pode ser que ele venha, que ele possa vir, e você não está na sintonia. Vai ficar ruim para você. Entendeu? Então, poder, pode, é possível, é óbvio que é possível. É claro que é possível. Em várias situações diferentes. Mas a questão é, isso vai acontecer, isso precisa acontecer, e aí então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da vaidade, da identidade do espírito, esse tipo de coisa. Deu para entender? Deu para entender? Muito bom. Bom, pessoal da internet, valeu. Até mais. Agora eu vou ficar aqui com o grupo do salão.